Rapaz, isso é que é calorosa, né? A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Que manhã bendita, que privilégio, que honra poder estar aqui com vocês nessa manhã. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida de cada um, viu? De verdade, de cada um dos irmãos que estão aqui, daqueles que estão ao alcance da nossa voz. Estou vendo algumas cabecinhas ali fora. Deus possa abençoar a cada um. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, pastor Manuel, pastora Marjorie. Louvar a Deus pela vida do pastor Cristiano, pela vida do pastor Eduardo. Pastor Eduardo, o Senhor é uma bênção. Deus abençoe o ministério de louvor dessa igreja. Quando eu venho aqui eu sou muito ministrada. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um desses músicos, desses adoradores. Vocês são tão bons que eu peço a Deus para guardar vocês só de vocês mesmo, de tão bom que vocês são. Porque quando é assim a gente sabe que Deus já guarda, né? A gente só tem que pedir para se guardar de si, né? É o tipo de coisa que a gente tem que fazer. Tão bom que eu acho eles. Deus abençoe a cada um. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Glória a Deus. Você sente que as manhãs têm uma atmosfera diferente? Coisa mais leve, né? Não sei, ainda mais manhã dominical, tem um cheirinho de ressurreição, não tem? O pessoal diz assim, eu gosto muito de culto da manhã, não sei, parece que é mais leve. Eu digo, claro que é, a gente acorda, vem para a igreja, não deu nem tempo de pecar, né? A gente já vem puro. Oh, glória. Lucas capítulo 22, voltou ao meu coração nessa manhã como palavra de Deus para este dia, esse texto. Leia comigo do verso 28 em diante, quem achou diga amém. Amém. Diz assim: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleça a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Pelo que respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e até a morte. E Jesus disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandália, faltou-vos alguma coisa? E responderam eles: nada. Somente até aqui. Diga amém por essa palavra. Amém. Se assente glorificando ao Deus de Israel. Oh, aleluia. Glória, glória, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. O capítulo 22 desse texto que nós acabamos de fazer menção, ele trata sobre alguns instantes, né? Alguns poucos momentos ainda que Jesus passaria com os seus discípulos antes do Calvário, antes de ser capturado pela guarda romana no Getsêmani, antes de ser entregue por Judas. Esse momento aqui é um momento memorável, porque Jesus está celebrando a última ceia e também a última Páscoa que realizaria entre eles naquele tempo. Jesus vai determinar-lhes algumas palavras extremamente preciosas. Por quê? Porque no período de 3 anos e meio, enquanto Jesus esteve aqui cumprindo a vontade do seu Pai que está no céu, ele vai trazer uma série de ensinamentos para os seus discípulos. Jesus vai ser insistente e a sua mentoria é prática e diretiva. Ele come com eles, dorme com eles, se assenta com eles, levanta-se com eles, está o tempo todo com eles. Todavia ele vai compartilhar com mais atenção, é como se ele fizesse uma revisão geral. Sabe quando você está estudando e vai ouvindo toda a matéria ao longo do ano e de repente antes da prova final o professor faz uma revisão de toda a matéria anual?
É basicamente a mesma coisa que Jesus vai fazer agora na celebração dessa última ceia. Ele quer se certificar que os discípulos estão entendendo o propósito. Eles querem se certificar aquilo que futuramente ele vai determinar depois da ressurreição. Quando ele diz assim, agora não vos chamo, deu muito eco, viu? Estava bom do jeito que estava, agora eu estou ouvindo as PAs muito alta. Ele vai dizer assim, agora não vos chamo mais servos, porque os servos não sabem a que manda o seu Senhor, ou seja, eles só obedecem, eles não sabem qual é a intenção pelo qual são mandados ou são ordenados. E por que ele usa essa classificação temporária, né? Agora, porque antes eles só conseguiam de fato serem servos, só obedeciam, porque eles não conheciam o propósito pelo qual Jesus os instruía e mandava eles fazerem as coisas que até então eles faziam. Mas no final de sua vida e agora pós-ressurreição, ele diz agora, ou seja, eles aprenderam, agora já não vos chamo mais servo, veja, subiu o nível, agora vos chamo de amigos. Porque o amigo, ele sabe qual é a intenção daquilo que ele está ouvindo. Relacionamento com Deus demanda tempo. Só para eu ter certeza que você está me ouvindo bem, complete aí por favor. Relacionamento com Deus demanda? Demanda tempo. A salvação não demanda tempo. Lembra do criminoso condenado que estava ao lado de Cristo, ladrão, lá da cruz? O Senhor Jesus disse para ele, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Para a salvação, por quê? Porque para a salvação basta reconhecer o senhorio de Cristo, crer no Senhor Jesus com o teu coração e se com os teus lábios confessares, será salvo. Jesus, ele disse, porque aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Veja bem, aquele ladrão ao lado de Jesus na cruz do Calvário, tomou alguma ceia? Participou do batismo de João Batista? Participou de alguma escola dominical? Absolutamente nenhum tipo de convivência, nem com a comunidade cristã, né? No caso nosso, se fosse, porque a religião do judeu é étnica, e aí não convém esse tipo de comentário, mas ele não teve nenhum relacionamento com a igreja, nem a primitiva, nem o corpo de Cristo na reunião dos seus discípulos, e mesmo assim Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque para a salvação é isso, nós devemos crer em Deus e confessar a Jesus como seu filho. Agora, para servir demanda tempo, e para isto demanda relacionamento com Deus, e o relacionamento com Deus também vai crescendo à medida do tempo. Por exemplo, logo que o Senhor se refere a Abraão nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, depois do capítulo 2, ele fala, Abraão meu servo, mas já para o final da vida de Abraão ele diz, Abraão meu amigo. Perceba como a conotação muda. Lá na sarça, ele chama Moisés de servo, mas quando Moisés insiste para vê-lo e depois da sua morte, agora é o próprio Deus dando testemunho de Moisés, ele não diz apenas Moisés meu servo, é Josué que escreve depois de Moisés, servo do Senhor já morto. Mas quando é Deus que dá testemunho de Moisés, ele não diz Moisés meu servo, ele diz Moisés o meu amigo. Oh, aleluia. Perceba, às vezes a gente quer classificar todo mundo, né, como se relacionasse com Deus igual, porque o amor de Deus pela humanidade nos coloca em posição de igualdade, mas isso é um equívoco muito grande. Para a salvação e para Deus, não há grego, não há negro, não há branco, não há rico, não há pobre. Aos olhos de Deus todos os homens são iguais, e para a manifestação do seu amor e revelação da sua salvação, ou seja, a obra salvífica e a graça redentora, ela foi dada como oportunidade igualitária a todos os homens. Quem está entendendo isso, diga amém. Agora, a maneira como Deus se relaciona com cada um é totalmente exclusiva, individual e dependente de como cada um deseja se relacionar com Deus. E Jesus, ele tem uma afeição e uma forma de relacionamento diferenciado com os seus discípulos. E o texto vai nos dizer aqui no capítulo de número 22, que ele vai fazer, como eu disse para você nesse exemplo, uma revisão geral. Por quê? Porque ele quer ter certeza que os discípulos vão preservar a intenção do ensino, o propósito pelo qual ele esteve com eles nesse período de 3 anos e meio, porque agora o Jesus em carne e sangue não vai estar mais com eles, não só no período de 3 dias,
mas também depois da sua ressurreição, porque aí ele vai se preparar 40 dias aqui na terra, e depois, segundo o relato de Atos dos Apóstolos capítulo 1, ele vai ser assunto aos céus. Ele vai subir e vai se cumprir a profecia ou o salmo messiânico de Davi, quando ele cantava dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, ou seja, aquele que venceu o pecado e a morte. Ele é o Rei da Glória. Jesus, nessa revelação de carne, vai sumir. E isso se comprova em Atos dos Apóstolos capítulo 1. Então Jesus quer ter certeza que os seus discípulos aprenderam a lição, que eles vão dar continuidade ao propósito de Deus, mesmo depois, seja da crucificação ou da ascensão de Jesus Cristo. E aí ele começa a fazer uma revisão, e ele começa a passar os ensinamentos, e a dizer como eles devem se comportar. Jesus vai vai mencionar as últimas palavras antes da sua crucificação. Rapaz, essa ceia é a mais importante de todas, sem contar o período de comunhão que eles vão passar com Jesus. Eles não vão ter outra comunhão íntima como essa. A coisa é tão séria nesse dia que Jesus diz assim: até aquele grande dia em que vocês possam cear comigo nas minhas bodas e na minha mesa, eu não tomarei mais do vinho. Olha isso, rapaz, tem uma adega lá no céu e um vinho especial que Jesus só vai abrir quando a gente chegar. Coisa séria. Olha para o teu irmão e diga: coisa séria. Ele se compromete, ele se aliança com eles, e ele vai dando as últimas determinações. É tão incrível, Jesus vai passar lições até quando não está dizendo nada. Por exemplo, para nós hoje aqui nessa manhã, fica essa lição incrível. Jesus, através da sua onisciência, por ser também Deus, sabia ou não sabia que estava às vésperas, a minutos, a horas de ser capturado, sim ou não? Sabia ou não sabia? E isso lhe angustiava o coração, sim ou não? Sim, tanto lhe angustiava que você conhece a oração do Getsêmani: se possível for, passa de mim esse cálice. Quando ele viu o anjo, chorou mais ainda, porque percebeu que deveria cumprir a vontade de Deus. Seu suor se verteu em gotas de sangue, tamanha era a sua angústia e a sua agonia. Então vamos lá, se ele já sabia que isso ia acontecer, como é que ele consegue separar isso completamente do último momento de comunhão com aqueles que ele amava? Veja, Jesus não macula a ceia com angústia, não macula a comunhão com ansiedade. Jesus não fala naquela hora do que está para lhe acontecer depois. Olhe para cá, Jesus não desabafa a sua angústia, Jesus não pesa o coração dos seus discípulos com aquilo que ele sabe que vai acontecer. Olha como Jesus consegue separar as coisas. Ele sabe que está a poucas horas do maior momento de dor, angústia e agonia da sua vida, mas mesmo assim o texto diz que depois de cear ele canta um hino. Oh, aleluia. E o que o evangelista Tiago vai ensinar pra gente? Que quem está triste ora, mas quem está alegre? Então diga pra mim, apesar de saber tudo que vai lhe acontecer depois, ele está alegre agora, sim ou não? Sim ou não? Porque a gente precisa, assim como Jesus fazia, aprender isso, gente, a setorizar. Sabe por quê? Aquilo que eu tenho para fazer amanhã, não dá para fazer hoje, porque se fosse hoje não dava para amanhã. Então significa que todas as vezes que eu deixo o dia de amanhã macular meu hoje, além de eu não resolver o que eu tenho para amanhã, ele ainda me rouba a força que eu poderia acumular para resolver o problema de amanhã. Olha o que Jesus está ensinando para a gente, igreja: viva o hoje, setorize as coisas, se alegre agora. Eu sei que tem gente aqui na segunda-feira com uma demanda absurda. Eu mesma, eu fiz essa oração quando eu cheguei aqui. Eu disse: Deus, tira de mim essa ansiedade, porque eu me lembro das coisas que eu tenho para fazer no dia seguinte, e como o meu dia é muito agitado, parece que nunca vai caber na grade de horas que eu tenho. Aí isso vai às vezes me tomando de uma angústia, mas os meninos adorando, a igreja celebrando, e isso tentando me roubar. E eu disse: não, Senhor, não, tira de mim essa ansiedade. Eu quero fazer como o Senhor fez. Eu vou me alegrar hoje aqui. Sabe por quê? Porque hoje a minha preocupação não muda meu dia de amanhã, mas a minha adoração pode me dizer como eu vou enfrentar o dia de amanhã. Jesus vai viver esse momento com os discípulos. Sabe por quê? Porque ele sabe disso que eu já falei aqui,
que o que ele pensar sobre amanhã ou sobre o que vai acontecer algumas horas não muda nada, mas a maneira como ele encara o agora prepara ele para como ele vai encarar o que vai acontecer daqui a pouco. Às vezes a gente deixa de viver e às vezes a gente deixa de resolver problemas com mais graça, com mais entusiasmo, com mais alegria, não porque não temos capacidade, mas porque deixamos aquilo que está para acontecer depois atrapalhar aquilo que está acontecendo agora. Jesus não faz isso. O texto diz que depois ele canta um hino. Agora para por um instante e começa a imaginar, principalmente vocês que vão estar na ceia logo mais. Para imaginar a cena. Todo mundo assentado e comendo ao redor da mesa. Diferente de nós que comemos um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva em memória, eu estou falando de uma refeição farta. Uma mesa com bebida, com comida, e todo mundo se alegrando. E se tem comida, a alegria fica muito mais fácil. Não é verdade? Os crentes falam, é verdade. Então preste atenção. Fora isso, aquele peso de glória. Quem já foi naquelas reuniões onde ninguém está falando em línguas ainda, segura só um pouquinho aí, onde ninguém está falando em línguas ainda, não estão nem cantando hinos, nem louvando, mas a conversa é tão direcionada que você vai sentindo que Deus está no ambiente. Você diz, Deus está aqui. É mais ou menos esse o clima e o ambiente que Jesus está inserindo os seus discípulos. E ele está falando e está ali. E aí agora para completar ele vai cantar. Pensa num culto onde o dirigente é Jesus, o pregador é Jesus e o ministro de adoração é Jesus. Não, pensa num culto. Pensa você saindo de casa agora pela manhã, alguém perguntando, vai para onde? Aí você diz, vou ver Jesus. Ué, mas por que não você cear com ele hoje? E alguém, é mesmo, vai ser uma bênção, vai. E quem é o pregador? Jesus. Aí você diz, tá, mas quem dirige o culto lá? Jesus. Tá, mas quem é que vai cantar? Jesus. Eu não sei qual foi o hino que ele cantou, mas o texto diz que ele cantou, ele dirigiu, ele ministrou e ele cantou. E esse aqui é o único culto onde ele faz as três coisas e ninguém tem problema com isso. Porque ninguém quer substituir Jesus. Ninguém quer ser melhor do que Jesus. Tendo dito isso, pense nessa ceia. Foi poderosa ou não foi? Foi maravilhosa ou não foi? Imagina a cena, foi grandiosa ou não foi? Foi gloriosa, mas o texto diz que logo depois deles acabarem de cear, quando Jesus começou a prenunciar a sua ausência, rolou um pega pra capar, meu irmão. Houve forte discussão entre eles. Sabe o que isso significa? Que a veia do pescoço de alguém levantou. Que se alguém era branco, ficou vermelho enquanto falava. Forte, o texto diz. E houve entre eles forte discussão. Sabe por quê? Quando eles começam a imaginar a ausência de Cristo, rapidamente começam a imaginar quem então ocupará o lugar de liderança. Rapaz, isso aqui é um erro gravíssimo. Porque a cadeira que Cristo se assenta, ninguém se assenta. Existem pessoas que são insubstituíveis na nossa vida. Pedro futuramente lideraria entre os apóstolos e os ministros, mas isso não faz ele alguém que tenha o poder de substituir a Jesus. Porque substituição não fala de quem é melhor. Claro que se fosse esse caso, Jesus seria melhor. Mas substituição fala de cada um saber ocupar o seu lugar. Veja bem, existem coisas na nossa vida, pessoas que fazem coisas que elas fazem de um jeito tão especial que mesmo que outras façam melhores do que elas, a gente não quer substituir, porque como eu disse, não é a pessoa fazer melhor, é a gente se relacionar com aquilo que a pessoa faz. Por exemplo, comida de mãe. Tem gente que cozinha melhor do que a sua mãe, você sabe disso. Ainda mais que tua mãe não cozinha muito. Só que existem coisas que você só gosta de comer se for feito da mão da sua mãe. Significa que alguém não pode fazer o que ela faz? Não, alguém pode fazer o que ela faz, mas isso fala da relação que eu tenho com aquilo que tal pessoa faz. É a mesma coisa aqui. A discussão entre eles é incabida, indevida e imoral, porque duas verdades, e agora eu não falo só sobre Jesus, mas sobre qualquer cargo de liderança na terra. Quando você sabe que uma cadeira de liderança será desocupada, antes de saber quem vai ocupá-la, primeiro você deve chorá-la.
Primeiro você deve sentir falta. Primeiro você deve pranteá-la. O jargão popular no mundo que diz rei morto, rei posto, ele é indevido acerca da maneira como nós devemos nos relacionarmos com as pessoas aqui na terra. Mas acima de tudo, ele é indevido na maneira como nós nos relacionamos como Deus que está no céu. Aleluia. Quando Jesus se ausenta de uma região, a gente não pode saber quem vai substituí-lo. A gente só pode, o melhor que podemos é imaginar como é que cada um vai fazer bem e vai ocupar o seu lugar. E aí, meu irmão, começa o pega pra capar e eles começam a brigar e começam a discutir, e a coisa vai ficando complicada. Aí Jesus tem que entrar e apartar. Aí Jesus vai apertar e ele tem um poder de síntese fora do comum. Jesus ele resolve coisas complexas com frases curtas. Ele resolve problemas de anos com muita agilidade. Aí ele chega entre os discípulos e ele diz assim: estando entre vós, quem era o maioral? Pergunta retórica, não precisa responder, mas eles responderam. Por que retórica? Porque é óbvio que Jesus é o maioral. Pois é, mas estando entre vós, eu fui servido de vós ou eu vos servi? Aí eles disseram: ora, o Senhor nos serviu. Jesus está fazendo menção do episódio em que ele lavou os pés dos discípulos. Estando entre vós, me posicionei como um servo e às vezes até como um escravo. Coloquei a toalha na cintura, água na bacia e vos lavei os pés. Veja, se estando entre vós eu vos servi, aprendais então esse exemplo. No meu reino, o maior não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Jesus está dizendo: ao invés de brigarem por posição, briguem por utilidade. Ele está dizendo: ei, eu não quero. Olha, preste atenção, Jesus é muito específico. Ele não tem dificuldade nenhuma em admitir que no reino algumas pessoas serão grandes. Ele não tem dificuldade nenhuma no reino em admitir que algumas pessoas serão maiores do que as outras. Só que ele deixa claro que o que classificará o maioral dentre nós não é o que tem um cabelo bonito, não é o que tem roupa de grife, não é o que disputa para sentar numa cadeira ou está concorrendo a um cargo. Pelo contrário, as pessoas mais úteis no reino de Deus dificilmente se assentam nos sofás de sua casa, dificilmente se assentam até mesmo nas suas cadeiras. Olha o que Jesus está dizendo: no meu reino, mais importante não é aquele que ocupa um lugar. No meu reino, mais importante é aquele que é funcional, aquele que é útil. É isso que Jesus está dizendo através do serviço. Aí ele acaba com a briga. Acaba com a briga. Todo mundo fica quietinho. Acabou com a discussão. Só que tendo acabado com a discussão, porque quando entregou essa palavra, entregou a todos. Complete aí, por favor. Ele entregou a todos. Tendo entregado essa palavra a todos, por que a todos? Porque todos brigaram. Ninguém briga sozinho, tá ligado? Ninguém briga sozinho. Ah, porque fulano brigou comigo. Se está rolando briga é porque você também está fazendo alguma coisa. Ninguém briga sozinho. Alguém pode te odiar sozinho, alguém pode não te perdoar sozinho, alguém pode não gostar de você sozinho, mas para brigar tem que ter dois no mínimo. Todo mundo brigou. Jesus liberou a palavra para todos. A palavra foi para todos, mas de repente fala com todos e daqui a pouco ele vira para Pedro e diz: Simão, Simão, quem você acha que começou essa briga? Fala aí. São 12, o traidor já saiu. O fleumático não gosta de levar briga. Agora sanguíneo, irmão. O sanguíneo ele se mete em briga que nem é dele. Eu já vi muito sanguíneo em fila de banco. O que foi aí? O que tá vendo? Sanguíneo é terrível. Você sinceramente acha que é coincidência Jesus acabar com uma discussão e imediatamente virar para Pedro e dizer: Simão, 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 Simão? E outra coisa, ele não diz Pedro, Pedro. Pedro é o próprio nome que o Senhor costuma chamar Simão desde o dia em que ele conheceu. Mas nesta hora ele não lhe chama Pedro, nesta hora ele chama Simão. Simão é a raiz de seu nome, a originalidade de seu nome. Simão é o eu do seu nome. Sabe o que isso significa? Que
que Simão está aqui manifestando alguma coisa que não tem a ver com o caráter transformador de Cristo. Isso aqui não tem a ver com aquilo que ele aprendeu depois de ter conhecido Cristo. Isso aqui tem a ver com a natureza que ele tinha antes de conhecer a Cristo. Então, ao invés de chamá-lo Pedro, Pedro, ele chama Simão, Simão. Camila, será que você não está viajando na maionese? Não estou não, porque quando esse Simão foi para a casa de Simão o curtidor, Jesus vai trazer uma revelação para Pedro em cima do teto, porque ele está tão cheio de não me toque, porque está na casa de um camarada curtidor, que era tido como um serviço imundo naquela época, que ele não dorme dentro da casa do homem. Aí ele vai para o teto. Quando ele vai para o teto, Deus lhe dá uma revelação. Ele vê os animais sendo cortados, colocados num lençol e descendo diante dele. Aí o Senhor diz assim: Pedro, come, mata e come. Ele diz: não posso. Aí o lençol enrola, sobe, depois desce de novo. Ele diz: Pedro, come. Aí o lençol enrola, ele diz: não posso, sobe de novo. Aí desce a terceira vez: Pedro, come. Não posso comer. Ele diz: como comerei coisa imunda? E o Senhor diz: como você tem coragem de chamar imundo coisa que eu estou te dando? Coisa que eu santifiquei, coisa que eu te ofereci. Todas as vezes que Simão está próximo de Pedro, significa que a sua natureza está sendo suscitada. Irmãos, isso é uma realidade. Houve muitas pessoas que tiveram o caráter transformado pela convivência com Deus no Antigo Testamento ou com Cristo no Novo Testamento. Mas quando esse caráter se manifesta na natureza do nosso Adão caído, do nosso velho eu, a gente observa rapidamente como o Senhor identifica. E todas as vezes que Deus está tocando num Simão, é porque Ele quer trazer de volta um Pedro. Eu vou falar e você vai entender. Todas as vezes que Deus está tocando num Jacó, é porque Ele quer trazer um Israel. Todas as vezes que Deus está tocando, aleluia, num Abrão, é porque Ele quer suscitar um Abraão. Oh, Arabai de Oria. Mas a gente tem dificuldade de revelar para Deus a nossa natureza caída. Então Deus vai permitir com que situações revelem essa natureza, para que nós possamos viver uma área de tratamento verdadeira. Porque não basta o Evangelho trazer uma transformação na roupa, nos modos, nos usos, nos costumes. Ele quer uma transformação que vai além do estilo de vida. Ele quer uma transformação que ataca intrinsecamente no caráter do ser humano e o transforma de dentro para fora. Então, quando nós não temos coragem, às vezes e muitas vezes até, porque não sabemos a putrefação que está dentro de nós. Por isso Davi, ele orava e ele dizia: expurga de mim os pecados que me são ocultos. Que pecados são esses? São pecados que eu sei que tenho, mas eles são tão atrelados a mim que nem percebo que os cometo. Todas as vezes que Deus quiser nos colocar numa posição de destaque, numa posição de liderança, se nós não formos capazes de identificar a putrefação que está em nós, Ele permitirá situações onde essa natureza se manifeste. Tem dias que a gente sente vergonha do Espírito Santo, vergonha do que falou, vergonha do que pensou, vergonha do que fez. E nesse processo dá uma indignação tão grande contra a gente mesmo, porque se revela a nossa natureza caída, e a sensação que a gente tem é que a gente nunca presta, é que a gente é miserável eternamente. Mas é um jeito de Deus permitir para que a natureza do caráter que ainda existe se manifeste, para mostrar que o velho eu não está tão morto como deveria estar. Oh, eu vejo o Senhor nesta manhã tocando em alguns Simões aqui. Oh, eu vejo o Senhor nesta manhã tocando em alguns Jacóis aqui, para trazer a revelação que combina com o futuro que Deus preparou para você. Ele vira então para Pedro e diz: Simão, 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 Simão. Duas vezes, por quê? Para despertar. Quando você percebe que alguém não está te ouvindo, você chama de novo: Simão, Simão, Satanás te pediu para cirandar. Cirandar que é peneirar, como trigo. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, acabou de tomar ceia, sou eu que estou dizendo não, irmão, é Jesus.
Tomou a ceia, mas você já entendeu, né? Está convertido? Está com medo de falar porque vai tomar a ceia hoje à noite, né? Não sou eu, vou falar de novo, é Jesus. Quando tu te converteres, acabou de tomar a ceia, responde para mim, está convertido? Não. Tá com medo ainda? Simão está convertido? Já tomou ceia. Porque não é um cálice e um pão que ditam a nossa conversão? Não é de fora para dentro, mas é de dentro. Quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Duas verdades Deus está entregando para Pedro. A primeira, Pedro, você ainda não está completamente convertido. Por isso eu roguei ao Pai para que sua fé não desfalecesse. Porque se você for tentado, peneirado pelo diabo agora, eu te perderia. Por quê? Porque você não está pronto. Complete aí, por favor. Você não está? Não está pronto porque não está completamente liberto, não está completamente convertido, não está completamente entendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então eu roguei ao Pai por ti para que não desfaleças a tua fé. Basicamente o que Jesus está dizendo na primeira verdade é: Pedro, eu acabei de te dar um livramento, porque eu reconheço que você está comigo, come comigo, anda comigo, mas ainda não está pronto. Ainda não está pronto. O que Pedro deveria fazer ao ouvir isso? Senhor, muito obrigada. Que livramento. O Senhor me livrou das garras de Satanás. Porque o Senhor me conhece. Se Satanás então me confrontasse, me tentasse agora, eu estaria perdido. Mas o Senhor, Jesus, muito obrigada. Só que Jesus também ministra uma palavra de esperança na mesma palavra. Ele diz assim: mas quando tu te converteres... Rapaz, olha o que ele está dizendo. Você não está, mas quando ficar, você vai ficar tão bom. Pedrão, você vai ser tão crente, tão crente, tão crente, tão crente, que aí você não vai arrumar problema com os outros, não. É os outros que vão querer estar com você, porque sua fé será tão genuína que poderá ser compartilhada. Sua fé será tão genuína que poderá ser admirada. Sua fé será tão genuína que poderá ser inspirada para outras pessoas. Jesus está dando para Pedro uma palavra de atenção. Está dizendo para ele: se liga, hein? Está te cirandando. Ele deveria dizer: obrigado pelo livramento, Senhor, eu vou vigiar. Mas não, olha como ele responde: estou pronto. Não sou eu, é ele. Jesus acabou de adverti-lo e ele se posiciona dizendo: estou pronto para ir contigo até a morte. Ei, eu estou pronto para ser preso, o que for, eu vou contigo. Ó, Jesus, estamos juntos. Você acha que ele está mentindo? Você acha que ele está mentindo? Pedro? Então você está mentindo quando você diz que ama o Senhor, mas no outro dia faz tudo errado? Então quando você está aqui na casa de Deus dizendo: Senhor, Tu és a minha vida, Tu és o meu tudo, o Senhor pode me tirar tudo, só não me tire a Tua presença. É mentira? Vamos então avaliar por nós. É mentira? Não tenha medo. É mentira? Não, é verdade. Na nossa cabeça a gente pensa: vai dar certo, eu vou conseguir, eu estou pronto. Quando a gente diz que ama de verdade, é porque a gente ama. Porque na cabeça você se julga ser capaz de cumprir aquilo ali com a devida dignidade. Só que daqui a pouco, o hábito do mal-estar, a natureza caída, seja o que for, quando você vê, você já cometeu. O que Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo de número 7? O querer bem está em mim. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu digo que eu vou fazer, eu estou falando de coração. Olha o que ele está dizendo: eu me planejo para fazer o bem. Ele diz: o querer bem está em mim, isso é consciência. Ele está dizendo: eu sei o que eu devo fazer e eu vou me programar para fazer o que eu devo. É isso que ele está dizendo. Mas ocorre que quando eu estou em caminho de executar aquilo que eu programei fazer, ou seja, o bem, porque a gente não programa o mal, crente programa o bem. Eu vejo que eu cometo o mal, aí ele fica indignado consigo mesmo e ele diz: miserável,
Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo não está falando daquele bem que está nele, ele está falando da natureza caída que ele não controla. Ele está dizendo: eu consigo projetar o bem, e mesmo projetando o bem, eu não consigo cumprir. Agora, o mal que eu não planejo, faço sem cumprir, sem projetar, perdão. Então vou perguntar de novo: quando Pedro diz isso, ele está mentindo? Não, ele só acha que é capaz de cumprir. De coração é verdade, de espírito é verdade, de alma ele está falando a verdade, mas não crie ilusões de fazer com o coração o que você não sujeita o teu corpo à disciplina. Vou sair do espiritual, mas só para você entender: a dieta que só começa segunda-feira, começa segunda-feira? Porque não tem como você trazer para a realidade aquilo que é só intencional. E as coisas de Deus é da mesma forma. Não pense que você vai romper 2021 não fazendo coisas que fez em 2020, pensando: não, eu não vou cometer esses novos erros em 2021. Se você não mudar os seus hábitos, você não muda com verdade, você não traz para fora a realidade do que você sente, os sonhos que você sente, os planos que você tem para o lado de fora. Se você não criar uma disciplina verdadeira do lado de fora, você não tira do lado de dentro para fora, se você não criar uma disciplina verdadeira do lado de fora. E disciplina não tem a ver com o que a gente sente. E esse é o problema da gente realizar o que sonha, da gente ter a vida espiritual que deseja. Por quê? Porque a gente quer gastar tempo espiritualizando o que deveria estar executando. Porque é muito melhor sentir do que fazer, sim ou não? Sim ou não? Por que tem gente que programa fazer evento, faz uma vez, depois não faz nunca mais? Porque viu que fazer é muito mais difícil do que sentir. Olhe para a vida de Samuel e veja por que ele foi um homem de Deus. Deus conhecia Eli, Deus conhecia Ofni, Deus conhecia Finéias. Finéias conhecia a voz de Deus, Ofni conhecia a voz de Deus, Eli conhecia a voz de Deus, mas Deus não falava mais com nenhum dos três. Samuel, até o capítulo 3, nunca antes, mesmo servindo todos os dias na casa de Deus, havia tido uma experiência com Deus. Significa que ele nasceu e começou a crescer, e quando ainda era moço, nunca havia tido nenhuma experiência com o Deus que ele servia. Ele nunca ouviu a voz de Deus, ele nunca sentiu um arrepio, ele nunca foi tomado pela presença de Deus, ele nunca viu a glória de Deus descer na casa de Siló até aqueles dias. Mas o que ele fazia? Todo dia acendia a lâmpada, apagava a lâmpada, abria a porta, guardava as câmeras. Ou seja, Samuel não vivia de acordo com o que sentia, ele praticava o que ele sabia, e isso era o suficiente. Aí no dia que estava na hora de Deus revelar uma nova voz profética, porque as visões eram raras em Israel naqueles dias, porque Deus não falava mais com Eli e nem com os seus filhos, aí a primeira pessoa que ele visita é quem? Aí eu te pergunto: Samuel conhece a Deus pessoalmente? Não, por isso o Senhor o chama de 6 a 8 vezes e ele não conhece a sua voz. Mas Deus para de chamar? Não, porque quando Deus olha para a terra e vê um homem a quem ele sabe que será capaz não só de sentir, mas de fazer, ele não olha para Eli, ele não olha para Ofni, nem olha para Finéias. Presta atenção, o Eli, que é o sacerdote da casa, Deus não está falando com ele, mas ele percebe que Deus está falando com Samuel. Não percebe. É Eli que percebe e diz: ó, é Deus que está te chamando. Quando Eli diz assim: quando ele te chamar de novo, diga: fala que o teu amigo, não, começo de relacionamento, que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. E é aí que Samuel vai começar a identificar a voz de Deus. Você vê como é que Deus não atende às suas conveniências. Ele sabe que é Deus que está chamando, mas Deus não fala com ele. Samuel nunca ouviu a voz de Deus, mas Deus vai insistir. Aí eu te pergunto: será que isso não revela o caráter de Deus? De quem são as pessoas que ele tem interesse de falar? Se são as que sentem ou se são as que praticam? Olha isso, olha isso. Pedro sente, quando ele diz: eu vou contigo,
Ele não está mentindo. Ele está fazendo igual a gente quando faz promessa e não cumpre. Pare de zombar de Pedro. Você conhece essa história? Essa semana eu vou começar um jejum. Quando você lembra do jejum depois que tomou café, você, meu Deus, era essa semana que eu ia começar. Não é, gente? Gente, vamos falar a verdade? Então ele não está mentindo. Mas só que Jesus sabe que ele não está pronto. Veja, eu não disse Jesus acha, eu disse Jesus sabe. Quando Deus emite algo ao nosso respeito, não entre em embate com Ele, não é uma opinião, é ciência. Ele sabe. Ele sabe. Pedro, você não está pronto. Só que Pedro diz, estou pronto. Por quê? Porque a gente quer viver uma vida baseada no que a gente sente. E viver vida baseado no que a gente sente é uma desgraça, porque nem tudo é como a gente sente. Se isso fosse verdade, aquela amiga nunca tinha sido falsa contigo. Você ia ter descoberto, isso eu conheço, eu sinto que é falso. Não, você sentia que ela era show de bola. E ela só não pegou teu marido porque Deus entrou antes. Eu sempre carrego comigo uma frase: filtre seus sentimentos em oração. Nem tudo é como você sente. A gente tem mania de fazer coisa que sente, mesmo a Bíblia dizendo que o coração é pilantra. Não, porque se eu sentir, eu perdoo. Não, porque se eu sentir, eu vou. Eu vou ver se eu sinto de vir no culto hoje à noite. Não tem prática, não tem devocional, não tem vida regrada. Por quê? Porque só faz o que sente. Só faz o que sente. Sabe por que você não conseguiu fazer a dieta? Porque você só faz o que sente. Sabe por que você não conseguiu ler a Bíblia toda ainda? Porque você só faz o que sente. Aí você leva isso para o espiritual também. Você só consegue ser crente porque numa reunião como essa até um carnal sente. Aí quando você sente, você diz, isso é Deus, eu me lembro, eu gosto, vou ficar. Mas uma vida não pode ser governada pelo que sente, mas por aquilo que a palavra de Deus diz. E o que Jesus, que é o verbo vivo em carne, está dizendo para Pedro é: Pedro, você não está pronto. O que ele devia fazer? Subir para a torre da vigia e vigiar. E agradecer o livramento que recebeu. Mas não, estou pronto, Jesus. Rapaz, eita homem complicado era Pedro. Foi para o deserto, foi para o jardim com Jesus. Jesus está lá orando, acabou de dizer, Satanás quer te cirandar como trigo. Quando ele vê o Malco chegando perto de Jesus, pega a espada do homem e corta a orelha do soldado. Gente, que agonia. Parece que eu vejo Jesus catando a orelha do homem no escuro e dizendo, guarda essa bainha, Pedro, essa espada na bainha. E catando a orelha do soldado, dizendo, calma aí meu filho, que eu vou botar no lugar. E botando aqui. Igual um pai tendo que compensar as coisas que os seus filhos fazem. Não ficava quieto, não assimilava o território. Por quê? Proativo, sanguíneo, acha que tem que fazer alguma coisa o tempo todo. Gente assim tem dificuldade de esperar. Porque acha que esperar é não fazer nada. E esperar não é não fazer nada, esperar é esperar. Não fazer nada é diferente de esperar. Você pode estar fazendo alguma coisa e isso quer dizer às vezes que você não está fazendo nada. Por quê? Porque às vezes você está fazendo naquela hora uma coisa que não devia estar fazendo e o resultado será nada. Se Pedro é trigo e ele mesmo é comparado ao Senhor como trigo, então que deixe cair na peneira, mas Deus não deixa. Jesus não deixa. Abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13 agora, faça isso. Os crentes que ainda têm Bíblia de papel, abra aí. Mateus capítulo 13. Porque a coisa está tão séria que um dia a gente vai chegar aqui e vai ter que dizer, vamos abrir os nossos iPads sagrados? Normal. Eu gosto do livro, eu particularmente gosto do livro. Capítulo 13 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Verso 24, quem achou, diga amém. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo. Quem veio, gente? E semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu-lhe também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram, Senhor, não semeaste tu no campo a boa semente?
como então está cheio de joio? E respondeu-lhes ele: um inimigo é quem fez isso. E disseram-lhe os servos: queres que vamos lá e arranquemo-lo? Porém ele lhes disse: não. O que o Senhor disse, gente? Qual é a palavra, gente? Abre essa boca bem grande que isso vai ser importante. Qual é a palavra? Não. O Senhor disse: não, não quero, eu não quero que vocês façam isso. Para que ao colher o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa dizei aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, e então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Diga amém por essa palavra. Porque que, Camila, o que isso tem a ver com Pedro aqui no capítulo 22 do Evangelho de Jesus? Segundo escreveu Lucas, tudo a ver. Porque não somos nós, é Jesus que compara a vida humana ao trigo. Quando ele fala da salvação e das almas que vão para o céu, ele diz: olhai para os campos. E veja como eles já estão preparados para a ceifa. E que campo? Jesus estava apontando para o campo de trigo, que dá aquela coisinha branca, aquela florzinha para mostrar que já chegou a hora da colheita. Como é que cresce um galho de trigo? Um ramo de trigo cresce como? Basta uma semente de trigo. Por isso Jesus vai usar essa comparação para falar da multiplicação, 30, 60 e até 100 por 1. Sabe o que isso significa? Que se você plantar uma sementinha de trigo, sabe aquelas espiguinhas? Quem já viu aqui um galinho de trigo, levanta a mão. Nem na ceia já viu aquele sequinho que botam para enfeitar? Então vou perguntar de novo. Quem já viu um galinho de trigo, levanta a mão. Na televisão, qualquer lugar. Quem não quer levantar a mão, levanta a mão. Então veja bem, cada gominho, ou melhor, cada ramo daquele a gente chama de espiga. Qual é o nome do ramo? Espiga. Cada espiga daquela tem um gomo. Cada espiga tem um gomo, que é uma bolinha. Cada bolinha daquela tende a carregar uma semente. Então se você planta uma semente de trigo, se ela der pouco, ela vai te devolver 30 de volta. Se ela te der pouco, ela vai te devolver 30. Se ela for robusta e o ramo pesar, ela te devolve 60. Se ela for esmagadora, o bichinho enverga, porque ela dá 100. Com uma semente. Esse é o poder do homem. Poder da sua multiplicação, poder do seu crescimento. Deus fez a humanidade povoando a terra? Não, Deus criou um homem. Lhe deu uma mulher. Ah, Camila, mas aí quebra o diálogo, porque são dois. Não, aquilo que eles podiam fazer precisava de dois, mas o texto diz o tempo todo: homem e mulher serão uma só carne. Na condição de Deus precisou de mais para povoar a terra inteira? Adão e Eva foram o suficiente, sim ou não? Todas as vezes a Bíblia trata, muitas vezes, e o próprio Jesus, o trigo como a alma do homem, como a multiplicação da humanidade. Aí veja, o trigo no mundo fala sobre a vida do homem no mundo. O Senhor, o dono do celeiro, o dono do trigo, os servos, os que trabalham na sua obra, nós que o servimos. E o trigo às almas, vai ouvindo aí. Aí olha o que ele diz: que ele deu a boa semente. Quem lembra? Qual é o nome da boa semente? A boa semente é o trigo. Meu Deus, fala, senão eu vou me rasgar todinho aqui. A boa semente, qual é? Trigo. O trigo. E qual é a semente que o inimigo planta? Então, se o trigo é bom, o joio é ruim, mal. Aí o Senhor entrega a boa semente, os servos vão lá e plantam. Só que o texto diz que chegando à noite todos dormiram depois de um dia de trabalho. Isso fala da impotência da humanidade ante algumas coisas na vida. Você pode ser crente até o tutano e educar o teu filho nos caminhos do Senhor, mas no final da vida você não pode mexer no coração dele e nem mudar a personalidade dele. Isso fala do sono. O que é isso? Existem coisas que ele vai fazer que você não vai ver, lugares que ele irá e você não poderá acompanhar. O sono fala sobre a impotência da nossa vida. Você acha que a fome é forte? Forte é o sono.
O sono é imparável, incontrolável. É um dado estatístico real. A maioria das pessoas que sofrem acidente, não por imprudência e nem por embriaguez, sofrem por sono. E a maioria das pessoas que morrem porque dormiram ao volante, morrem a poucos quilômetros de casa. Por quê? Porque elas acham que por estarem em casa vão aguentar o sono e não aguentam. Acham que conhecem o caminho e vão aguentar o sono e não aguenta, porque o sono é forte. Por isso algumas pessoas dizem que assim como a morte, o sono também é forte. Você lembra quando Jesus foi ressuscitar a Talita? Ele disse, ela dorme, mas eu vou. Quantas vezes Jesus compara o sono e a morte? Uma vez que para ele despertar alguém da morte é como despertar alguém do sono. Mas já parou para pensar que o sono fala do momento da sua vulnerabilidade, fala do momento da sua incapacidade. Rapaz, se a pessoa deitar e dormir, a gente entra na casa, mexe na geladeira, mexe em tudo, dependendo do sono, não acorda. Eu já ouvi história de gente que morreu queimado, a casa pegou fogo e só percebeu depois que já estava carbonizado, todo queimado, não deu tempo de socorrer. Às vezes morre pela inalação da fumaça, não deu tempo de acordar, porque o sono é forte. Quantas crianças nós ajudamos no sertão da Bahia, extremo norte do país, nordeste da nossa região, que a única maneira da mãe tentar controlar a fome da criança é dizendo, dorme que passa. E tem crianças que dormiram e não acordaram nunca mais, porque entraram em estado de hipotermia, de hipoglicemia e morreram enquanto dormiam, porque o sono é forte, ele revela a nossa impotência. Vamos para a parábola das virgens acerca do reino de Deus. A Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram loucas, ok? Mas quantas dormiram? Todas. É isso aí. Todas dormiram, porque o sono é para... Ninguém aqui é super crente. Ninguém aqui é imparável. Ninguém aqui tem uma área da vida que não te vulnerabilize, uma área que te confronte, uma área que te constranja. Por mais que você seja incrível, uma área que você pense, puxa, aquilo ali eu podia ter sido melhor, ou poxa, aquilo ali eu não consegui controlar. Como é que se controla um filho que decide sair dos caminhos do Senhor? Como é que se controla, filha? Você não vai conseguir controlar tudo o tempo todo, porque isso fala do sono, da nossa impossibilidade diante de algumas situações. Então veja, quando chegou a noite os servos dormiram. Quando eles levantam, e aqui é uma parábola, por isso o texto é rápido. Aí diz que já havia crescido tanto joio quanto trigo. E na hora do crescimento eles perceberam que tinha joio no meio do trigo. Foram na casa do Senhor. Senhor, que semente é essa que o Senhor nos deu? A boa, não foi? Mas como é que agora o joio está crescendo no meio do trigo? Ele diz, quem plantou foi o inimigo. Quando? Enquanto vocês... A gente se sente culpado por coisas que a gente não pode evitar. Deus me trouxe aqui nessa manhã para curar alguém e dizer, é normal. A gente se sente culpado por coisas que não podemos evitar. E a gente quer botar um silício na alma. E Deus está dizendo, para, isso é normal. Dormiu. E agora, Senhor, olha como eles tentam sanar o prejuízo. Por quê? Porque quem se sente culpado também se sente responsável. E é nessa hora que a gente mete a mão onde não deve. Aí eles dizem, Senhor, nós vamos então lá agora e vamos arrancar o joio do meio do trigo. E qual é a palavra que o Senhor disse? Vem com vontade. Qual é a palavra que o Senhor disse? O Senhor disse, não! Muitas vezes a gente mete a mão para querer resolver coisas sobre a justificativa que a gente quer ajudar, mas na verdade não estamos pautados na obediência. Estamos pautados na vaidade de querer compensar a culpa que a gente sente por não ter evitado o problema. Aí quando desanda a gente diz, vou resolver. Aí Deus diz, não, a gente quer passar por cima. Acho que alguém pensou que ia ser uma manhã do manto, mas Deus disse, não, hoje você vai saber primeiro para sentir mais tarde. Quer manto, vem à noite. Hoje vai ter uma instrução poderosa. Deus está organizando pensamentos nesta manhã. A palavra do Senhor é não.
Temos dificuldade de entender o não do Senhor quando vemos em nossas mãos poder para arrancar o que a gente não plantou. Deus está dizendo: se você não teve poder para evitar, não vou te dar poder para resolver. Não é porque eu sou mau, é para você entender que tem coisas que não te cabem. É para você entender que tem coisa que você tem que confiar na minha direção. Tem coisa que você vai ter que sentar e esperar o meu tempo. Olha para alguém e diga: Deus vai te fazer sentar. Tá fraco? Diga: Deus vai te fazer sentar. Olha para ele ou para ela e diga: não é castigo, é espera, é direção. Ele está dizendo: você vai aprender a andar na minha direção. Então, veja bem, eu já vou encerrar. Mas olha isso. Não quero que vocês façam isso. Por quê? Porque há de ser que na tentativa de arrancar na tentativa de arrancar o joio, vocês vão em algum momento arrancar também o trigo. E o trigo é a boa semente. Que semente é tão boa quanto o trigo? Que você planta 1 e devolve 30, 60, 100? Não, vocês não vão fazer isso não. Mas pensa, se somos nós tentando convencer o Senhor: Senhor, deixa eu fazer. Porque se eu arrebentar com o joio todo e só perder um molho de trigo no final, o que eu perdi? Perdeu muito. Por que perdeu muito? Porque o trigo não vale nada. Perdão, o joio não vale nada, mas o trigo vale muito. Então você pensa assim: Senhor, mas e se eu arrebentar com o joio no final e perder só um pouquinho de trigo? Vai perder muito, porque o joio não vale. O Senhor está dizendo: o joio não vale nenhuma perca que você vier a ter para arrancar ele. Isso porque, vou repetir a terceira vez, porque o joio não vale. O texto diz que ele só presta para ser arrancado e queimado. Ele é a erva daninha dos cereais. Só que ele tem uma característica interessante. Quando ele está no período de crescimento, ele e o trigo são exatamente iguais a grosso modo. Por isso o Senhor está dizendo: não quero que vocês arranquem o joio. Porque como eles estão em fase de crescimento, completa aí para a gente encerrar junto. Como eles estão em fase de... vocês não vão conseguir identificar com clareza quem é joio e quem é... Agora olha que coisa interessante. Quem foi plantado primeiro, o trigo ou o joio? Como é que agora os dois crescem juntos? Significa que o joio alcançou a mesma estatura do trigo. Mas como pode se ele foi plantado depois? Porque quem é plantado depois na condição de joio sempre vai crescer mais rápido, mesmo que tenha sido plantado à noite, mesmo que tenha sido plantado pelo inimigo. Por quê, Camila? Eu vou lhe dizer. Porque o trigo, ele cresce germinando semente. O que isso significa? Significa que enquanto ele cresce, ele produz. E o joio não produz nada, o joio só... Quem cresce vazio, cresce depressa. Quem cresce vazio, cresce muito rápido. E às vezes a gente arrebenta com quem produz só porque está incomodado com o crescimento de quem está vazio. E Deus está dizendo: deixa quieto, porque está crescendo, mas está vazio. Eu vou falar rasgado. Crescer sem escola dominical é mole. Crescer sem pastor é mole. Crescer sem ter liderança é mole. Crescer e passar alguma coisa no cabelo, aprender um sermão e virar pregador é mole. Sabe o que é difícil? Crescer e produzir na igreja local. Crescer e ter ovelha. Crescer e ser alguém pastoreado por alguém. Cresce produzindo para ver se cresce rápido igual joio. Cresce não. Cresce não. Só que tem uma diferença. No dia da ceifa, o joio vai para o fogo, o trigo vai para o celeiro. O trigo vai para o celeiro. Ele diz: não toca no joio, deixa ele crescer. Está na hora da gente que é crente, que serve ao Senhor, parar com esse mimimi de ficar perturbado com o crescimento do joio. Olha para mim, guarda isso. O crescimento do joio não atrapalha em nada o crescimento do trigo. Nada. Não atrapalha. Fala aí com alguém, prega para ele ou para ela nessa manhã e diga: está agoniado à toa.
Ops. O trigo não para de crescer a despeito do crescimento do joio. Não para. Então por que a gente tem essa agonia de querer arrebentar com o joio? Mesmo correndo o risco de, ao arrebentar com o joio, arrebentar o trigo também e no final ainda se sentir, viu? Mas eu desmascarei. Desmascarou, mas quantas famílias saíram da igreja por causa desse escândalo que você trouxe? Você acha o quê? Não, porque eu sou profeta da verdade. Tem muita gente aí fazendo o que Deus não mandou. Porque acha que, porque alguém tem que falar. Eu vou falar bem falado, tá? Tem muita gente que governa a sua vida dizendo, porque alguém tem que falar. E a pergunta é, e quem disse que quem tem que falar é você? Eu sei que enquanto eu ministro essa palavra, a impressão que dá para quem é servo, porque servo quer resolver, mas servo de verdade quer obedecer. Saul se dizia servo e para resolver ele disse, vamos queimar. E Deus disse para ele o quê? Por intermédio de Samuel. Então quer dizer que agora Deus se compraz mais em sacrifício do que em obediência? Você quer dar uma de profeta e Deus está dizendo, se me obedecesse me agradava mais. Você quer dar uma de que tem que trazer o dossiê dos pecados do fulano. E o Senhor está dizendo, você acha que eu não vejo os pecados do fulano? Não, não porque eu estou cheio de print. Não porque eu vou provar. Mano, se Deus falou não mete a mão nisso. Aí alguém vai dizendo assim, Camila, vigia você, eu estou pregando a Bíblia. Alguém diz, vigia? Porque está parecendo que você quer proteger o joio, não é? É que você está tão focado no joio que não percebe o perigo que o trigo vai passar. Presta atenção nisso aqui. A gente está tão obstinado a querer fazer o que a gente quer, que não percebe o desdobramento do que aquilo vai causar. Quando o Senhor ele diz não toca no joio, não é porque ele tem relacionamento com o joio. Quando ele diz não toca no joio, é porque ele quer proteger o... Porque o joio hoje não vale nada e amanhã não valerá nada. Mas o trigo que hoje é pequeno, um dia vai produzir 30, 60 e 100 por um. Então olha a preocupação do dono da terra. E deixa eu te colocar no teu lugar e me colocar no meu lugar também. Irmão, a gente pode querer ajudar a obra de Deus. A gente pode querer fazer tudo para a glória de Deus. Mas no final a terra é dele. A terra é do dono, a igreja é do dono. O Senhor é o dono, a gente é só servo. A gente só faz o que Deus quer. Está na hora da gente entender isso. Aí veja isso. Não toca. Por quê? Porque o joio não vale nada hoje, não vai valer nada amanhã. Mas quando ele diz não toca no joio, não é para proteger o joio, é para proteger quem? Por quê? Olha o que Deus está dizendo, olha o ensino da parábola do reino. Não é que eu defendo o joio, ele está dizendo, nós vamos tolerar o joio. Não significa que a gente aceita, não significa que a gente apoia. Olha o que ele está dizendo. Você vai tolerar. Por quê? Porque a prioridade é o trigo. O que Deus está dizendo, e eu vou falar bem rasgado, é isso aqui, ó. Deus está dizendo isso aqui. Eu não quero você preocupado com o joio. Eu quero você ocupado com o trigo. Vou falar de novo. Deus não quer a gente preocupado com o joio. Deus quer a gente ocupado. Quem está ocupado com o trigo não tem tempo para ver o que o joio está fazendo, com quem que o joio está andando. Quem está ocupado com o trigo não tem tempo para saber se é o marido dela, se é a esposa dele. Meu irmão, quem está ocupado com o trigo não fica na madrugada soltando a barra de rolagem para dar print no direct, para levar a fofoca para o vizinho. Quem está preocupado com o trigo está visitando os hospitais, está entrando no cárcere, porque lá dentro tem trigo também. Deus está dizendo, o problema é que quando eu quero proteger o trigo, vocês acabam pensando, como é que vai cuidar daquilo dali? E quem é que vai resolver aquilo dali? Lembra quando Pedro, volta para Pedro, Pedro disse assim, olha, no dia em que o Senhor ressuscitou, veio ter com ele e disse assim para ele depois de um tempo, Pedro, tu me amas? Ele disse, eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele disse, eu te amo. Quando ele viu que Jesus perguntou terceira vez, percebeu que não foi coincidência. Pedro, tu me amas? Aí ele diz, tu sabes. Se lembrou desse dia aí, ó. Tu sabe. O que ele estava dizendo? Tu sabes que quando eu estava falando era de verdade, mas eu sou um vacilão.
Igualzinho a gente quando chega, Deus, tu sabes. Aí ele diz assim, então apacenta as minhas ovelhas. Chegou a hora que ele ficou convertido de verdade. O Senhor está colocando ele por cima porque está vendo. Primeiro, agora ele admite. Olha o que ele diz, apesar de, então admite os erros. Normalmente quem está pronto, quem acha que não está pronto. E o que às vezes não está pronto, ele diz, deixa eu ir, eu vou, eu estou pronto. Quando ele chega a essa consciência, aí o Senhor não o disciplina, o promove. Apacenta as minhas ovelhas. Chegou a hora de fortalecer, como disse Jesus em Lucas 22, a fé dos seus irmãos. Ele acabou de receber essa palavra, palavra de vitória, meu nome, hein? Só que João está do lado dele, vendo ele ser exortado, não, admoestado pelo próprio Senhor, enquanto confronta a negativa das 3 vezes no dia da crucificação. Aí ele fica constrangido, e sanguíneo constrangido revela constrangimento com raiva, e não com bochecha vermelha. Aí ele diz assim, e acerca deste aí, ele está indignado de ver Jesus falar com ele o que falou na frente de João. Aí ele diz, e esse aí, mano? Aí Jesus vai dar uma taca nele. Jesus diz assim, acerca deste aí, porque Pedro está dizendo, o que ele está fazendo aqui? Aí ele diz assim, acerca desse aí, e se eu quiser que ele fique aí até que eu volte, que te importa? Vai e segue o teu caminho. Olha isso. Não que João seja joio, mas só para você entender, todas as vezes que Deus entrega o atributo do que a gente tem que fazer, a gente tem que se ocupar com o que a gente tem que fazer, e não com o que a gente acha que o outro deveria estar fazendo. Quem gere e administra a própria vida de verdade não tem tempo para ficar tomando conta da vida dos outros naquilo que não lhe cabe. É basicamente isso que Jesus está falando com Pedro. Volta para a parábola e eu encerro em Lucas 22, porque eu não sou doida. Olha isso. Não toca. Ele está dizendo, ei, não quero você preocupado com o joio, eu quero você ocupado com o trigo. Quem entendeu, diga amém. Amém. E por que então compara ele ao trigo? E Camille, se ele é trigo, por que então Deus não deixa ele ser peneirado, se o destino do trigo é cair na peneira? Porque o próprio Jesus diz que ele não está, mesmo sendo trigo, mas não está pronto. Por que não está pronto? Porque funciona assim o crescimento do trigo. Jesus sempre usava uma linguagem de agricultura, porque era com aquilo que eles trabalhavam. Mas hoje, na era moderna, a gente tem que explicar. Quando o trigo ele nasce, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quem aguenta mais 15 minutos, diga aleluia. Aleluia. Quando o trigo começa a crescer, primeira coisa, na fase do crescimento, ele e joio são extremamente parecidos, exatamente iguais. É por isso que tem gente que você olha e você diz, é joio. E Deus diz, não é, é porque está novo. Trigo novo é igual joio. Na aparência. Você olha para Pedro antes da conversão completa e você diz, só pode ser joio. Rapaz, se a gente tivesse brincando, aquela brincadeira antiga de detetive, que tem que descobrir quem é o assassino, vamos agora supor que a gente está brincando essa brincadeira na última ceia, aonde não é assassino, é o traidor. Duvido que todo mundo não ia dizer, só pode ser Pedro, faz besteira direto. Só pode ser ele, é sanguíneo, destemperado. Mas não era. Por quê? Porque a gente olha o trigo novo e acha que ele é? Porque na fase de crescimento eles são? Por que eu estou falando isso? Porque enquanto eu estou ministrando essa palavra, tem alguém aqui ouvindo e fazendo a lista de joio. Fulano, joio. Ciclana, joio. Joio. Olha aí como é que Deus está falando com joio. Joio. Fulano. Deus está dizendo para alguém, pega essa caneta e esse papel mental e começa a riscar todo mundo que você botou no lado do joio. Porque Deus me trouxe nessa manhã para te dizer, e se eu te disser que ele não é joio, é trigo novo? E se eu te disser que ela não é joio, ela é trigo novo? Eu vou falar bem abertamente.
Sabe essa pessoa que está te dando dor de cabeça? Deus me trouxe nessa manhã para dizer, é trigo novo. Sabe este filho que Deus falou que vai ser doutor, mas ele só tira a nota vermelha? Você diz, só pode ser joio. Deus está dizendo, não é trigo novo. Sabe esse ministério seu que eu vou desembaraçar o caminho? Você diz, Camila, só pode ser de joio, porque está tudo atravessado. Deus está dizendo, não está, é porque é trigo novo e acha que é joio, mas é trigo. Olha para alguém aí agora e ministra para ele ou para ela e diga, você é trigo, você é trigo, você é trigo. Pode ser novo, mas é trigo. Pode estar dando trabalho, mas é trigo. Pode ser precoce, mas é trigo. Pode ter cortado a orelha de alguém, mas é trigo. Pode ter caído, mas é trigo. Pode ter pecado, mas é trigo. Tem uma chance. Aí escuta, quando o raminho de trigo está crescendo, a semente dentro do gomo da espiga cresce atrelado à casca. Olha isso. Quando a semente está dentro do gominho na fase do crescimento, se for novo ainda, a semente, o que é semente? Aquilo que carrega dentro, aquilo que o trigo carrega dentro. Então vamos lá, qual é a semente do homem? A alma. É aquilo que a gente carrega. Olha o que Jesus diz, Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, siga-me. Porque qualquer que me seguir para ganhar já perdeu, mas qualquer que perdendo por amor de mim, já ganhou. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso perder a sua salvação. Está atrelada à alma, a alma está atrelada a... Deus vai salvar teu braço, tua perna, teu paletó. O propósito de Deus é salvar a sua. Naquele grande dia, os que estão vivos terão seus corpos revestidos de incorruptibilidade. Haverá uma transformação nisso aqui para quem está vivo. Quem está entendendo, diga amém. Quem está morto e já não tem isso aqui, viverá também um nível de transformação. Mas não é do corpo corruptível que já não existe mais. O que eu quero dizer? Deus transforma o que não pode subir, perece o que já ficou aqui, mas a alma Ele guarda. O propósito final de tudo isso é preservar a alma, recolher a alma. A alma ela é tão eterna que ela não é eterna para ir para o céu. A alma é eterna, independente de para onde ela. Se for para o céu, sua alma ficará eternamente no. E se for para o inferno, ficará eternamente no. Porque ela não é eterna porque Deus escolheu. Ela é eterna porque Deus fez a eterna. E ela será eterna onde ela. Então presta atenção. Quando o Senhor compara Pedro ao trigo, e ele diz que ele não está pronto para ir na peneira, é porque o trigo que era novo ainda tinha a sua semente colada na casca, que é a espiga. Por quê? Porque ele ainda depende dos nutrientes da terra para crescer. Então se você pega um trigo novo, ele ainda não está pronto para ser colhido, ok? Se você pega o trigo novo e coloca ele na peneira, na hora de peneirar, para que serve a peneira, Camila? Para tirar a casca. O agricultor, ele cria o trigo, não é para guardar casca, ele cria o trigo porque ele quer guardar o quê? Isso aqui é o quê, gente? Isso aí. E a alma é o quê? Vai ouvindo. Na parábola do reino de Deus, o que o Senhor está dizendo é que Pedro é trigo, mas é trigo, por isso parece com, mas é, ai que igreja maravilhosa, mas é trigo. Só que é trigo novo, e trigo novo dá trabalho. Porque parece com joio, anda igual joio, obedece igual a joio, irrita igual a joio. Mas é trigo. É trigo. Tem gente que você olha e você diz, só pode ter sido o capeta que plantou, e o Senhor está dizendo, não é, é trigo. Sabe por que a gente tem que ver que é trigo? E sabe por que a gente não tem que se meter com joio? Quando os servos na parábola tentam colher o joio e o Senhor da parábola diz não, o que Deus está dizendo é o seguinte, você não pode quebrar um princípio. Qual é o princípio? Aquilo que o homem planta, isso o quê? O que ele é que ele vai colher. Quem plantou o joio? Então quer dizer que agora ele planta e eu colho. É isso que acontece quando nós nos metemos em coisas que não nos dizem respeito. Ouça isso. Ouça isso.
Quando a semente, então, do trigo vai crescendo dentro da espiga, por ser ainda muito novinha, ela precisa dos nutrientes da terra. É a única forma de crescer, utilizando os nutrientes da terra. Então, para crescer, ela precisa estar atrelada à casca, porque a casca pega na terra, a raiz, o tronquinho, e aí isso busca nutriente. Então, enquanto está atrelada, é como se fosse o cordão umbilical do trigo. Ok? Se você pega um trigo novo, colhe ele antes do tempo e joga na peneira, e foi por isso que Jesus pediu ao Pai, não deixa ele ser provado agora. Jesus estava dizendo o quê? Que aparentemente ele era um homem adulto, barbado e crescido, mas ainda era novo no que tange ao entendimento da sua alma. Por isso a preocupação, entre aspas, de Jesus em orar ao Pai. Veja isso, Satanás já estava pronto, mas ele intercedia ao Senhor. E ele dizia, Pai, não deixa. Por que ele está fazendo isso? Porque ama Pedro? Sim, mas acima de tudo porque ama o investimento que fez em Pedro. Vai ouvindo aí. Então quando você pega um trigo novo e coloca ele em cima da peneira, a peneira serve para pegar a casca que já foi craquelada e amassada da espiga do trigo. Quando aquela... Quem aqui já ficou com cutículazinha para o alto, assim, ó? Que quando pega na roupa, desanda tudo. Quem já ficou? Não tem unha, não? Pegava-se as sementes naqueles dias, craquelava elas no chão. Não abria, craquelava. Depois que ela já estava craquelada, jogava na peneira. Aí pegava a peneira. Vamos supor que é uma dessa, igual a gente usa no Brasil para peneirar areia e terra. Quem já peneirou alguma coisa aí? Meio metro de terra, 1 metro de pedra, glória a Deus. Tem galera que peneira a primeira vez, né? Aquela coisinha. Aí tem outros que já são... Peneira. Pegava a peneira e botava... Pegava o trigo e colocava na peneira. E aqui, ó. Quando fazia assim e roçava aquela... parte da casca que estava craquelada, agarrava no fio da peneira e ó, rasgava. Quando rasgava a casca, quem pulava para fora? Só que a semente só pulava se tivesse maduro. Por quê? Se a peneira rasgar a casca do trigo novo, cuja semente ainda está colada na casca, quando a semente rasgar a casca, também rasgará a... E aí o agricultor vai perder. Porque ele plantou o trigo, cuidou do trigo, porque no final ele não queria a casca, no final ele queria a... Volta para Pedro. Por que o Senhor está dizendo? Eu roguei ao Pai por ti. Porque são 3 anos e meio de investimento, sem contar a vida de Pedro. Por que Jesus está intercedendo ao Pai? Parece que eu vejo a oração, isso aqui é conjectura minha, mas só para a gente entender. Parece que eu vejo Jesus dizendo ao Pai assim, Pai, poupa ele por agora. Por quê? Por agora ele é trigo novo, a semente dele ainda está atrelada à casca. E não me diga que crente que vive com Deus não tem semente atrelada à casca, tem sim. Inclusive tem muito crente velho aqui que ainda é crente novo, que ainda está atrelado à casca. Não, Camila, mas eu não adoro a Deus pelo que Ele faz. Eu adoro a Deus pelo que Ele é. E se eu te disser que a única forma de conhecer quem Deus é primeiro sabendo o que Ele faz? É assim que a gente aprende a temer ao Senhor. Você vem pra cá e faz campanha, recebe vitória e fala, eita, esse é Deus então, hein? Aí começa a servir a Ele. Então não me venha com essa história de que a gente não adora a Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Porque a gente só sabe quem Ele é quando conhece as suas obras. Aí sim já não importa mais o que Ele faz. Porque aí a gente já conheceu quem Ele é, mas não seja hipócrita. Olhe a sua vida e veja se o seu primeiro contato com Deus foi pelo que Ele era e não pelo que Ele fazia. Porque a única forma de identificar quem Ele era foi por aquilo que Ele fazia. Por isso Ele disse a Moisés, Moisés, conta para essa nova geração as minhas obras, porque senão eles não vão saber quem eu sou. Então não é só pelo que é, começa pelo que faz. E nessa de começar pelo que faz, a gente precisa nesse período ir ver Deus agindo na terra, na roupa que a gente veste, nas portas que a gente abre, na cura que a gente precisa. E à medida que Deus vai fazendo, a gente vai ganhando fé, até que chega um ponto da vida que já não importa mais nada que Deus faça, porque agora a gente já sabe quem Ele é. E aí fica tudo resolvido. É quando a semente já está pronta para sair da...
Eu vou terminar aqui, mas deixa eu trazer um último exemplo. Quem já viu crente no último estágio de vida? Eu já fui visitar gente em hospital, que eu pensei assim, Deus, o que eu oro? Eu já sei, eu vou orar para curar. A gente tem que orar para curar. Aí você chega preparado para poder dar a extrema unção dos crentes. Para levantar. Aí se for um crente desapegado da casca, ele já interrompe a oração e diz, não ora assim não. Já está solto da casca. Já viu o portão, já viu o anjo, já viu o céu. Você diz, não pastor, eu vou orar para te curar. Ele diz, não ora não, que para onde eu vou ninguém me traz de volta. Eu já passei constrangimento de ir ajudar a gente, pensando que eles precisavam de mim e sair de lá pensando assim, meu Deus, como eu preciso de Deus. Solto da... Olha para alguém aí e diga, solta essa casca. Veja aí tua vida com Deus e veja se já não é hora de soltar da casca. Pedro ainda não estava pronto para soltar da casca no capítulo 22, porque ele ainda era trigo novo. Então o Senhor diz, poupa ele agora. Agora vamos para o final da vida de Pedro para encerrar. Novo, ele corta a orelha do soldado, mas maduro, quantos surdos ele cura? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Novo, ele nega o Senhor 3 vezes. Maduro, em 1 hora ele ganha mais de 3.000 de uma vez só. Aí você entende por que Jesus está orando por ele, pode tocar, e dizendo, poupa ele agora. Por quê? Porque o problema não é que ele é joio, e o problema também não é ele ser trigo, o único problema é que ele ainda é novo. Deus não está dizendo que vai livrar Pedro da peneira. Deus só está dizendo que ainda não é hora de cair nela. Camila, então você está dizendo que como crente eu serei provado? Sim, mas Deus não vai te dar uma prova para te machucar. Não, Camila, não. Se você está dizendo que Pedro vai cair na peneira, preste atenção. Quando você está pronto para cair na peneira, você não será mais provado. Não, Camila, não. Deus está dizendo, ei, porque a peneira quando mexer na tua casca vai arrancar o melhor de você. Isso significa que a prova para quem está maduro não vem para humilhar ele, vem para colocar para fora aquilo que foi gerado de melhor enquanto ele estava em crescimento. Se você acredita nisso, fica de pé num salto de glória. Chega uma hora na nossa vida, irmão, que o que fazem na nossa casca não fere mais a nossa alma. Alguém chega pra gente e diz, veja aí o que a fulana fez com você. Você viu? Rapaz, eu não vi não. Mas você não está magoado não? Tô não, bateu só na casca. A alma está guardada, o coração está guardado, a mente está guardada, porque chegou o tempo de amadurecer. E quando alguém te entregar um rolo e disser, olha, eu vejo uma prova vindo no teu caminho, você não vai para casa chorar não. Você vai para casa dobrar o joelho e dizer, Jeová manda, porque eu estou pronta para viver o meu melhor momento. Me ajuda a colocar para fora todo o investimento que o Senhor tem feito em mim ao longo do meu crescimento. Camila, e o joio? Você ainda está pensando no joio, criatura? Na hora da peneira, depois que a espiga já era craquelada, arrancava-se a casca então enquanto peneirava. E olha o que acontecia. O movimento da agricultura era desse jeito. Eu fui dar uma olhadinha na cultura histórica de Israel, justamente na agricultura, porque me chama a atenção perceber que a agricultura em Jerusalém e em Israel falava-se a seguinte coisa, que no dia da colheita levava-se o trigo para a região onde soprava o vento oeste. Eu falei, rapaz, por que tem que levar para o lado onde sopra o vento oeste? Aí eu fui dar uma pesquisada. Difícil, porque a coisa cultural daquela época é complicado, mas achei. O vento oeste era como se fosse a esquina da cidade. O que significa? Era o lugar onde mais o vento. Mais do que isso, deixa eu tentar explicar melhor. Sabe aquela expressão que a gente usa quando o lugar é longe e diz assim, lá onde o vento faz lá passa o vento oeste.
vento oeste é onde ele faz. Já viu a expressão quando alguém diz te pego? Por que a curva é tão estigmatizada? Vou te dizer por quê. Porque toda curva tem o poder de revelar onde você está, mas não obrigatoriamente do que te espera do outro lado. Seja dirigindo um carro, seja andando de bicicleta ou seja a pé, chega um momento que você chega no que chamamos de ponto cego. É a hora que você só continua, mas não significa necessariamente que você vê. Você deduz. Eles levavam e faziam a colheita do trigo e a separação da peneira na região onde soprava o vento oeste, que significa que é onde o vento faz a... Porque ali o vento soprava o que restava para um único lado e assim ficava separado o trigo da casca, o joio do trigo. Olha o que acontecia, botava na peneira. Quando eles faziam o movimento do cata, o que é o movimento do cata? Se você joga assim para cima e a semente já saiu da casca, a semente é pesada, a casca fica solta. Esse corpo, irmão, só existe porque tem uma alma. Tira a alma para ver se ele fica de pé. Não fica. Até para botar bomba no coração e entrar em coma no cérebro tem que ficar deitado, porque sem alma isso aqui não fica de pé. Escute isso. Dentro desse contexto filosófico, é claro, quando o vento soprava para a região oeste, a casca subia na hora aqui, ó. Sobe a casca e a semente. Só que a semente tem peso, ela cai de volta aonde? E a casca, quem está passando? O vento? Então você fica gastando o seu tempo para resolver coisa que o vento vai resolver, que o tempo e o vento de Deus vai levar. E aí separava o trigo e colocava no celeiro, que para nós é tipologia de céu. E o joio amarrava em feixes e queimava no fogo. Céu e inferno. Eu queria muito nessa manhã falar só do janeiro profético, consagrar o mês de julho, como fez o pastor. Mas eu estava aqui ainda ministrando e eu tomei um susto. Porque o Espírito Santo disse assim para mim, nessa manhã de domingo, porque manhã dominical, a perspectiva que a gente tem é, só tem crente na igreja, pô, manhã de domingo. E o Senhor falou para mim, sim, é crente, só não está salvo ainda. E eu digo, como não está salvo, Jesus? Não, porque ser crente não é ser salvo. Como é que eu faço para ser crente, Camila? Crê em Deus. A Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Significa que alguns demônios têm mais respeito e reverência do que muita gente. Mas Camila, como é que eu faço para ser salvo? Para ser salvo tem que fazer o que Jesus falou. Confessar Ele diante dos homens. Aí eu estava aqui e o Senhor falou para mim, essa manhã é manhã de salvação. Aí aquela hora que a gente faz assim na cabeça, nada a ver. Aí o Senhor disse para mim, essa manhã é manhã de salvação. Aí eu... E estou eu aqui até agora pregando e numa guerra com Deus. Falei, vou terminar orando. E o Senhor diz, orando pelos que vão se salvar nessa manhã. Aí parece que a gente quer ensinar as coisas para Deus. Dizer, Deus, você não está vendo que não tem lógica fazer convite numa manhã de domingo. Aí Deus disse assim para mim, tem muita gente aqui que está achando que é joio, porque estava esperando eu, o Senhor, chegar aqui e dizer, você não é joio, você é trigo novo. Trigo novo às vezes está afastado do centro da vontade de Deus. Está distante do propósito de Deus para a sua vida. E são para essas pessoas que nós vamos, por elas que nós vamos orar, esperar, reverentemente. Ninguém vai pegar a bolsa e sair agora. Pacientemente, porque vai funcionar assim. Eu vou contar de 1 a 3. E quem estiver lá fora ao alcance da minha voz, que tenha resistido até agora. E quem estiver aqui na nave da igreja até agora, cara de crente, jeito de crente, adora como crente, mas está afastado dos caminhos do Senhor. E talvez você até diga, não, Camila, eu não sou crente não. E eu digo, é sim, porque numa manhã de domingo, você na casa de Deus, você é crente, você só precisa ser salvo. Não, Camila, eu não sou crente não, eu venho porque eu gosto. Você ama ao Senhor.
Não, é que eu não sou crente não. Que não crente é você? Na hora que a coisa aperta, você conhece o nome de um monte de santo, mas chama o nome de um só. E ainda é fervorosa, você diz: há poder no sangue de Jesus. Só que Deus está dizendo: até quando? Você será crente de coração, mas não será salvo. Ah, Camila, mas se está no meu coração, Deus sabe. Sabe, mas não concorda, porque não foi Camila, não foi Assembleia de Deus, não foi religião. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele disse: mas aquele que se envergonhar. A maioria das pessoas que ama a Deus só não confessam o desejo de terem com Ele uma aliança, não porque não o amam, mas porque sentem vergonha de se posicionar. Quem conhece a minha história sabe. Numa manhã como essa, na verdade era noite, mas eu me lembro, eu peguei o corredor de uma igreja lotada de gente, primeira igreja batista da Posse. Sábado eu ia para o baile, domingo eu ia para a igreja. Sábado eu ia para o baile, domingo eu ia para a igreja. E eu me sentia um Pedro dizendo que amava, mas que não conseguia praticar. E eu dizia: quer saber? Esse negócio de crente não vai dar para mim não. Só que eu entendi que como eu estava era um momento, Deus via quem eu era. E Ele estava disposto a trabalhar no meu caráter. Mas só tem uma coisa que Deus não está disposto: a tomar a atitude por você. Quem tem que sair do lugar é a gente. E eu me lembro que eu estava com o tênis surrado do baile, peguei o corredor, bermudinha, barriga de fora, acredite nessa desgraça. Camisete do piu-piu. E parei aqui no altar de Deus. Eu imagino as pessoas me olhando e pensando: isso só pode ser joio. Tá na praça, no baile toda semana, isso é joio. E parece que eu vejo Deus do céu dizendo: calma, é trigo novo. E novo vai dar trabalho, mas maduro vai dar trabalho pro inferno. Como disse Paulo, faço dele as minhas palavras. Não que eu me veja pronta, prossigo para o alvo, mas também já sei que não estou aonde estive, para lá jamais voltarei novamente. Deus fez tudo o que fez na minha vida e muito mais Ele ainda tem a fazer. Olhe para mim, porque eu só estou falando de mim para chegar em você. Não quero falar de mim, quero falar do que Deus tem para fazer em você. Você diz: Camila, você está dizendo que eu sou trigo? Eu estou afirmando. Nós temos aqui muitos cristãos, crentes, homens e mulheres de Deus, servindo ao Senhor nessa manhã. Mas tem gente aqui que tem cara de crente, jeito de crente, adora como crente, ama ao Senhor mais até do que muito crente, mas na hora de fazer uma aliança não vem porque tem vergonha. Ou porque diz assim: eu estou explicando, tá? Não estou espiritualizando não. Ah, depois que eu resolver um problema, Camila, eu vou, porque eu tenho um problema para resolver. E para mim servir a Deus é coisa séria. Se é coisa séria, coloca Ele hoje em primeiro lugar, e o que tem para resolver depois amanhã. Lembra que Jesus cantou mesmo sabendo que ia chorar? Quem lembra? Jesus está dizendo isso aqui para você hoje: o que você tem para resolver amanhã, você resolve amanhã, mas o que você precisa fazer hoje, faça agora. Vai funcionar assim, eu vou contar de 1 a 3. No 3, tanto quem estiver lá fora me ouvindo e quem estiver aqui na nave, que sabe, ninguém precisa pegar pela mão: Camila, eu vim no culto, ou porque gosta de você, ou porque gosta dessa igreja, ou porque ama o Senhor, mas não sabia, hoje Deus ia me pegar. O Senhor te deu uma gravata carinhosa e disse: hoje é hoje que você vai fazer uma aliança comigo. Então, se tiver na galeria lá fora ou aqui dentro, no 3, vai sair do lugar. Camila, tem que ir aí na frente? Tem. E quando eu chegar aí eu vou falar o quê? Nada. Porque eu vou entender, uma vez que eu só estou chamando essas pessoas, que essa é a sua confissão pública de fé. E nós vamos orar e abençoar. E a partir de hoje, sua vida nunca mais será a mesma. Será próspera, será abençoada. Você viverá e terá a alegria da salvação. Isso aqui perece. Quem não viu isso no ano de 2020 não vai aprender mais. Isso aqui, meu irmão. Agora, a pergunta é: e tua alma? Tem dia que o avião balança de tal modo que ao invés de pedir a Deus para não cair, eu só faço a recapitulação assim: como é que está a minha alma? Aí eu vou lá e digo: Senhor, se acontecer alguma coisa, recebe meu espírito. E na hora isso me dá paz. Se vai cair ou não já não faz mais diferença para mim. Sério.
Você diz, eu preciso de dinheiro, eu preciso de casa. O Senhor está dizendo, você precisa de alegria da salvação. Não, Camila, mas olha só, é que eu tenho uma situação tico-tico no fubá para resolver. Vem tu, tico-tico e o fubá, e traz os fubazinhos tudo junto. Não, Camila, é que minha vida está um rolo. Meu filho, traz a pipa, a rabiola, e nós vamos te mostrar o cerol do céu nessa noite, nessa manhã, perdão. Vem do jeito que você está. Ah, Camila, mas eu me sinto constrangida. Constrangida eu também me sentia. Mas para Pedro nascer, Deus tem que despertar o Simão. Então você tem que vir do jeito que você está, ok? Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, vou aí na frente receber oração. Posso? Não vem que eu não estou te chamando. Só estou chamando, independente de igreja ou de região, quem sabe que se afastou. Você até deu saiu fora, voltou, mas quer ficar quietinho. O Senhor está dizendo, falta um conserto. Tem que ir lá hoje reatar a nossa aliança. Então, Camila, eu sei que sou eu. Não me importa com quem você está, onde você está, qual é o rolo da tua vida. Se você fuma, se você bebe, nada disso interessa. Isso aí você resolve amanhã. Você precisa resolver o que tem que ser resolvido hoje. Eu dizia assim, quando eu largar o baile, eu vou conseguir servir a Jesus. Quando eu largar, aí, por isso eu nunca consegui entregar a vida para Cristo, porque eu ficava esperando eu largar o baile. Quando eu largar o baile, eu vou servir a Jesus. Quando eu largar o baile, eu vou servir a Jesus. Aí um dia Jesus disse para mim, quando você se apresentar diante de mim, eu te ajudo a largar o baile. Aí eu larguei o baile. Por quê? Porque não é que a gente não quer consertar. Quando a gente quer, a gente fala de coração. Mas ó, é enganoso. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. No 3, lá fora, aqui dentro, galeria, aonde tiver alguém que entendeu, Camila, foi para mim, Jeová me pegou nessa manhã, é comigo o negócio. E eu vou fazer uma aliança com esse Deus, que é o meu Deus, porque Ele já é o teu Deus nessa manhã. Ah, Camila, mas e o meu coração? É coração, mas só vai valer salvação se confessar. E hoje a tua confissão é vir aqui ao altar. Não precisa falar nada aqui, mas vai ter que sair do lugar e vir aqui. Eu conto 1. A igreja me ajuda agora em oração, porque tem gente aqui, por mais incrível que pareça, mas Deus disse para mim, você vai terminar a sua parte do jeito que eu estou falando, porque tem alguém meu aqui, eu vim buscar, assim diz o Senhor. Eu conto 2, igreja, comece a orar, mas ore mesmo. Ore mesmo. No 3 você canta, tá, filho? 2,5, Camila, sou eu estou afastada, você falou para mim. Deus falou comigo, sou eu. Ele vai salvar a minha alma nessa manhã. É a minha alma que precisa ser salva. Foi comigo que Deus falou aí enquanto você pregava. Quando Deus disse que era manhã de salvação, Ele estava falando da minha alma, Camila. Então vem, aonde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja. Os obreiros me ajudem trazendo para bem próximo do altar. Porque quando Deus falou que era manhã de salvação, eu não sabia que eram tantas. Traga para bem perto do altar. Cola aqui no altar. 2:45. É você? Tira o pé do chão e continue caminhando. 3. Continue adorando, continue adorando. Traz para perto. Traz para perto. Quero conhecer mais dele. Eita, que Ele tem uma obra muito linda, aleluia. Oh glória! Oh glória! Que bom que o Senhor voltou. Senhor Deus me fala assim, que bom que o Senhor voltou. Eu acho que Ele já te conhecia, hein? Aleluia! Que bom que Ele voltou. O céu está em festa. O céu está em festa. Aleluia! Vem viver algo novo, filha. Vem, filha. Vem viver algo novo. Oh, glória! Que bom que vocês vieram. Aleluia! Sai medo! Sai medo! Joga por terra todo medo, Senhor! Faz meu coração arder de novo. Estenda a sua mão em direção ao altar de Deus.
Deus. E ministre isso sobre a vida deles. Ministre isso sobre a vida deles. Quando eu terminar de orar, quando nós terminarmos de orar, nós vamos entrar naquela parte que diz apenas assim: Santo Espírito desce. Porque o Senhor vai visitar aqui no altar gente que sabe falar em línguas estranhas, mas já não falava há muito tempo. Você vai falar em línguas, você vai falar em línguas, porque o Senhor falou comigo que aqui no altar, ou o senhor de camisa azul aqui, ó, chama ele para mim, por favor. Chama ele para mim, olha para mim, olha para mim. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Olha para mim, olha para mim. Você vai falar em línguas nessa manhã. Vai falar em línguas. Fale em línguas. Seja renovado. Seja renovado. Prepara aí que nós vamos orar. Estenda a mão. Tem gente aqui que conhece essa palavra que eu estou pregando, e Deus está dizendo: você vai pregar de novo. Chama essa moça de rosa aí para mim. Chama ela, catuca ela, você mesmo. Você vai meditar nesse livro de dia e de noite, porque você vai pregar a minha palavra. Assim diz o Senhor. Tem gente aqui hoje que está vindo fazer uma aliança com Deus pela primeira vez. A partir de hoje, a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Quando esse jovem e um menino cantava fazendo todo medo desaparecer, Deus me mostrava ele pegando assim como se fosse uma nuvem preta, e eu dizendo: Deus, o que é isso? E ele dizia: isso é o medo que eu estou tirando. Tem gente que está, escute, tem gente que está no altar aqui agora e está dizendo: Camila, eu estou aqui no altar, mas eu estou com medo de não honrar essa aliança que eu estou fazendo. Deus está tirando esse medo, e você vai sair daqui com certeza dizendo: nunca mais eu vou sair da presença de Deus. Nunca mais. Estende a mão, vamos orar, igreja. Pai, em nome de Jesus, por cada uma dessas vidas que estão diante do teu altar, nós te glorificamos. Desculpa, Jesus, eu acho que a igreja não ouviu. Por cada uma dessas vidas que hoje estão aqui no teu altar, nós te glorificamos. Nós te glorificamos porque nesta manhã salvação e glória chegaram a esta casa. Nós te glorificamos porque o Senhor disse que seria uma manhã de salvação, e está sendo uma manhã de salvação. Recebe essas pessoas na tua presença. Evidencia nelas o poder que há no teu sangue. Perdoa os pecados. Joga por terra toda a culpa. Joga por terra toda a acusação. Joga por terra onde havia legalidade, obra do maligno. Seja cancelada agora, em nome de Jesus. Começa uma nova história a partir de hoje, e dá continuidade à história que o Senhor começou a escrever, mas que por um tempo foi interrompida. Dá continuidade, cumprindo promessas antigas. Nós ministramos sobre eles como igreja a alegria. Alegria, 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 alegria. A alegria da salvação nesta manhã. Eles vão sair daqui hoje, Senhor, eu te imploro. Coloca neles muita alegria. Que eles saiam daqui com gozo na alma tão grande, que eles venham dizer: isso só pode ser o Senhor. Só pode ser o Senhor. Enche os corações deles de alegria. Como ministros de uma nova aliança e sacerdotes de uma nova geração, nós te pedimos: liga no céu, porque tu disseste que tudo o que ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós estamos aqui em bem mais que 2, e nós ligamos na terra e te pedimos: liga no céu. Em nome de Jesus nós os abençoamos. Quem concorda, diga. Nenhuma ansiedade agora, nós vamos celebrar a Deus a vida deles. Espera aí. Eu vou contar de 1 a 3, e no 3 todos nós vamos dizer: é trigo. Amém? A palavra dessa manhã é essa: é trigo. No 3 você vai fechar comigo e vai dizer:
é trigo, amém? Ai, Camila, acaba logo que eu quero ir embora. Quem ir embora vai na paz. Só não me obrigue a terminar agora, porque você já é crente e acabou para você. Porque lá no céu essa festa está começando agorinha. Agorinha. Eu vou contar 1, 3. Vocês vão dizer é trigo e nós vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas. Amém? É 1, é 2, é 3, é o quê? Aplauda ao Senhor por essas vidas. Volte para o seu lugar. Celebre com essa canção. Seja renovado. Receba crescimento. Receba amadurecimento. Diga! Renova, 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 Jesus. Renova, renova, renova. Ministre. Receba, receba, receba. Oh, receba, receba. Diga de novo, Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia! Seja renovado! Vai amadurecer! Vai amadurecer! Vai amadurecer! Jesus! Levante as duas mãos para o céu e diga: eu quero viver. Eu quero viver. Canta, igreja. Vocês que estão no altar, pode voltar aos seus lugares adorando essa canção. Canta isso, canta isso. Meu Deus. Faça disso uma oração. Levante a mão e suplique. Eu quero. Aplauda o nome de Jesus nesta manhã. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. 45 vidas para Jesus, a Ele a glória. 45 vidas para Jesus, a Ele a glória nesta manhã. Glória a Deus. Alamante de comandante. Ah, que delícia. Mas à noite tem mais. Eu vou repetir, à noite hoje tem mais. Santa Ceia do Senhor. Inclusive você que reconciliou com Jesus, vinha para a Santa Ceia do Senhor. Hoje tem Santa Ceia. Pastor Manuel ministrando a palavra de Deus. Quantos o nome de Jesus vai ser abençoado por Deus ainda nessa noite, em nome de Jesus? E vai estar uma multidão servindo a Deus. Nós vamos sinalizar, mas antes disso eu quero aqui em nome dos nossos pastores, pastor Manuel e pastora Majorri, render a nossa palavra de gratidão a Deus e a pastora Camila Barros. Pastora, muito obrigado pela sua presença nessa manhã, nessa casa. E quantos querem que ela volte logo no próximo trabalho?
não, eu acho que tinha que ter um aplauso. Quem quer que ela volte, aplauda Jesus aí, porque então ela vai voltar. Ela vai voltar. Deus seja louvado. Pastora, Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Vamos finalizando aqui. Então, lembrando que nós temos à noite o grande culto de Santa Ceia, às 18h30, cultaço aqui na presença do Senhor. Vamos para casa, gente. Domingo próximo, nesse horário das 9h30, Midian Lima louvando ao Senhor. O chão vai tremer. E dia 12 de fevereiro, teremos a grande vigília aqui, hein? Dia 12 de fevereiro. Quem aqui vem nas vigílias aqui? Quem vem? Ih, dia 12 de fevereiro, vai ser forte. Pastor Rodrigo, orando a Deus, impetrando a bênção apostólica e finalizando nesta manhã essa reunião abençoada. Senhor Deus, nesta manhã, começo de tarde, somos gratos pela bênção da vida e por tudo que o Senhor fez, meu Deus amado, desde o começo deste culto ao término. Nós vimos, Pai amado, o Senhor, meu Deus, curando, restaurando, salvando, resgatando, e louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua boa palavra que atingiu os nossos corações. E agora retornaremos aos nossos lares, Pai, cheios da tua presença, mas com uma direção. Te peço que a tua boas mãos, poderosas mãos, possa nos guiar, nos acompanhar, nos guardar de todo quanto é mal. E logo mais à noite, Senhor amado, às 18h30, possamos estar reunidos para o louvor e glória do teu nome. Eu peço, despeça esse lindo povo, esta multidão, debaixo da tua bênção e da tua segurança. E a linda igreja que assim crê, responde com um amém. Você pode estender as mãos, por favor? E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, e as consolações do seu Santo Espírito, possa continuar repousando sobre a sua linda igreja, desde agora para todo sempre. A linda igreja do Senhor diz: aplauda o Senhor, vamos com Deus.